Boa noite a todos que já estão aí. Daqui a pouco eu vou bater um papo com o Wesley. Um abraço para você, Guilherme. Tá tudo bem por aí? Guilherme está aqui nos assistindo, vai fazer parte do elenco do filme Vitrine Humana. Um abraço aí para o Severino, Graziele, o Wagner Oliveira, o José da Cruz, que toda semana está aí nos assistindo, desde as primeiras lives, ele sempre está aí nos prestigiando. Um beijo para você, José. Ele é lá de... Põe aí pra gente de onde você é. Deixa eu chamar o Wesley aqui. Esse pessoal perde horário, tem hora, hein, gente? Às vezes esquece. Vamos aguardá-lo. Enquanto eles vão falar das novidades. Ó, o Biel tá lá na Fazenda. E nós estamos todos aqui aguardando ele, né? Em breve. Em breve não, né? A gente quer que ele fique lá o mais tempo que puder. Mas assim que ele sair, nós vamos estar aguardando para que ele venha se juntar ao elenco para começar a gravar o filme. Beijo para a Nath aí no Fritar dos Ovos, um canal no YouTube que vale muito a pena vocês acompanharem. Beijão aí para o Edmar Alves. Vai ter novidade semana que vem. O livro meu com ele, Finlândia, vai ser lançado primeiramente em e-book e depois edição impressa. Nós estamos esperando a gráfica voltar. Então, um abraço aí para o Edmar. E é isso aí. Vamos acompanhar aí, gente. Ó, todo mundo se acompanhando nas redes sociais. Vai lá, segue o Edmar Alves 1972. Segue lá, @ no Fritar dos Ovos. E vai, seguindo o povo. Então, agora eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Ele é dramaturgo, é aqui de Belo Horizonte, é um super talento. Já teve, assim, várias peças, peças de sucesso, peças com recorde de público. Então, vou bater um papo. Não podia deixar de fazer essa live com essa personalidade aqui de Belo Horizonte. Vou bater um papo agora com o Wesley Marchiori. Eu não vou acertar aqui agora. Meu nome e o dele são nomes complicados. Todo mundo erra. Não tem jeito. O povo me chama de Silvio Cereal, Silvio Cercal e uma infinidade. Vamos aguardar o Wesley. E aí, querido? Tudo Olá. bom com você? Tô travado. Não, tá travado não. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente, Tá me querido. vendo? Também tô te vendo. Camisa amarela Então, que eu amo, cor do pão com ovo. então foi uma homenagem inesperada, que eu nem pensei nisso. Tudo bem com você? Tô ótimo, assim, né? Na medida do possível, claro, né? A gente tá vivendo um momento diferente, mas temos que tirar proveito de tudo, aproveitar esse momento para nos conhecer, né? Para Isso. nos rever, nos permitir trabalhar a empatia, trabalhar o encontro, trabalhar a saudade,
né? Dar mais Sim. valor àquele convite, né? Que até ano passado as pessoas diziam, ah, Wesley, vem cá. E eu dizia, tá, eu vou, qualquer dia eu vou, e nunca ia. E hoje tudo que eu queria era... Às vezes a gente ficava com preguiça, né, Wesley? Eu tô cansado agora, não vou ligar, não, só vou mandar um oi no WhatsApp. Né? E às Sim, vezes não ligava e tudo. Às vezes o domingo que podia visitar um parente, um amigo querido. Né? A gente cansado com a rotina do dia a dia, não, deixa para semana que vem. E aí a gente se deparou com isso. Mas como você está fazendo para matar essa saudade, né, dessas pessoas e também dos palcos, né, que você toda semana, né, de quinta para frente, você estava lá nos palcos com os grandes espetáculos. Como você está fazendo para matar essa saudade? de teatro eu fico assistindo algumas coisas online, mas eu estou tentando dirigir, né, por celular, pelo computador, uma coisa à distância. Eu sou do grupo de risco, Silvio. Eu sou diabético e eu Sim. fumei por 25 anos. Eu parei, graças a Deus, graças à pandemia também. Em abril eu cessei o tabagismo e desde então não coloquei um cigarro na boca. Mas eu fumei muito. Eu era Me derrubei sem querer, pode continuar. Tá. E eu tô travado. Pra mim, eu tô travado. Tá só minha foto linda, assim, com um sorrisão. Mas eu tô mexendo Não, aqui. aqui você está parecendo normal. Pessoal Ótimo. que está nos vendo aí, dá um feedback aí se está vendo a gente normal. Não preciso ter a Fala aí com a vaidade gente, tá? cheia, sangue, tchá, tchá, tchá. Mas veja bem, eu tô com muita saudade. Eu tô com saudade de ensaiar. Olha que loucura. Ensaiar tão chata, tão demorada, tão maçante, tão... E eu tô com saudade. Eu aproveitei para No início eu pirei, não vou mentir. No início eu dei aquela piradinha, não tinha muito medo de morrer, medo de perder as pessoas que eu amo, e sem saber ainda o que era e onde ia dar, né, toda essa loucura. Então eu fiquei meio travado mesmo, muita insônia, e juntava com a sessão do tabagismo, que é uma falta psicológica, né, assim. Então eu dei uma pirada, precisei de antidepressivo, mas também não ia ao médico para ver minha diabetes, sabe, de medo de me contaminar, não ia, enfim, então assim, foi um período complicado assim no início, mas sobrevivi. E não flexibilizei, né, como diz o meu amigo Edu Costa, ainda existe uma prefeitura dentro de mim que não flexibilizou nada. Sim. Eu tenho medo Eu acho particularmente que não era o momento de flexibilizar. Mas, enfim, cabe às pessoas envolvidas também terem consciência, né, e de fato não saírem para a rua se não for necessário, né? Ó, o pessoal falou, está te vendo normalmente, não está travado para ninguém, tá? Para mim também você não está travado, eu estou travado para você? Não, você tá ótimo, tá mexendo, só eu que tô parado, mas tudo bem, não me importa. Aí é o seguinte, tem duas opções. Você não está travado para ninguém, tá? Se você quiser sair e voltar, beleza, mas o pessoal está assistindo numa boa aí. Tá, eu quero fazer uma observação, porque você também, que é pai de bicho, sabe. Então pode ser que a qualquer momento apareça algum gato aqui, porque eu tenho 3. Você já deve ter ouvido a minha cachorra latindo, porque ela é modelo, atriz, né? Ela é a capa do Família. Ela faz chamada do espetáculo. Então, assim, ela gosta um pouco também de ser vista. E ela está aqui ao meu lado. Deixa eu mostrar. Não, os meus, agora eu tô só com 4, linda ela. Eu tô com 4, mas eu tenho que deixar eles lá, porque tem ali a decoração, os bichinhos, eles sobem, mexem em tudo. E o meu branquinho, o Cante, o Kikito, né? Ele não gosta de que eu mexo no computador, então ele vem cá e tampa ele. Sei como é. Tem ciúme. Tem hora que ele vê que eu tô concentrado, ele fica aqui dando assistência, né? Mas é o melhor amor do mundo, né? Todos. Algum gato já escreveu alguma palavra no teclado? Subiu no teclado... Nossa, deixa eu te falar, você acredita que teve um dia que o Ryan estava usando aqui o Home, né, e eu fui para a sala com o computador, estava escrevendo umas cenas até da série que eu estou escrevendo com o Gustavo Mendes, e beleza, eu saí um minuto para ir na cozinha fazer alguma coisa. A hora que eu cheguei, ele tinha pisado no teclado e tinha... Sim. 1000 letras ali, depois do que eu parei de escrever. E também até arrancou a tecla do notebook, eu fiquei desesperado, falei, ai meu Deus, perdi meu texto, eu não acredito, eu vou te matar, gato. Mas já não mata, né? Aí eu consegui ir deletando ali, não perdi nada do texto, não. Mas eles têm essa mania de... Né? Ontem, não sei se você viu, saiu uma matéria hoje no Estado de Minas, fruto de um vídeo que eu postei ontem, sobre aquele na verdade, depois eu fui descobrir que era um cachorrinho.
Não é uma Sim, eu vi cachorra. a foto do hospital. Né? Eles fez uma matéria, o Estado de Minas fez uma matéria sobre ele hoje, né? Tem 7 anos que ele vive lá. Sim. Gente, né, a gente vê em filme e fala assim, isso não vai acontecer na vida real, né? Mas Uhum. acontece. O dono morreu e ele tá lá até hoje esperando, né? Que coisa, né, Wesley? O meu Uma... marido, antes da pandemia, uma vez por semana, ele dormia com a mãe dele, que havia esse Ah, rodízio dos filhos. E eu juro para você, até 1, 2 da manhã, os 3 gatos em cima do muro esperando ele chegar, e a cachorra na porta também olhando lá para a garagem esperando ele chegar. Aí parece que daí eles ligam, não vai chegar agora. E aí que eles entravam para casa. É uma coisa, é um amor assim, inexplicável. Quantas vezes eu saí, voltei e eles me esperando. Mas voltando, é. amigo, falando da pandemia, então foi isso. Aí eu travei, destravei, estou bem, voltei a escrever. Não tem como ensaiar presencialmente, então eu tenho um monólogo que eu escrevi para a Nália Brizardi. A gente vai ver se começa a ensaiar por Zoom, né, por Nós aplicativo. estamos fazendo as nossas leituras de elenco, né, através do Meet. Sim, Né? tem Então, que ser. de 15 em 15 dias a gente se reúne, né, todo o elenco, e faz a leitura lá do roteiro. Tá A gente, funcionando. a gente não pode deixar de trabalhar, porque é o que move a gente, né? A gente sabe que, assim, grana é consequência, sucesso é consequência. O que a gente gosta é Sim. de trabalhar. A gente gosta Uma de... hora vai, né? Uma hora vai. Mas você é sucesso, as suas peças aqui em Belo Horizonte, daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, né? Elas são sucesso, recorde de público, trabalho muito reconhecido. Agora eu quero que você me conte uma pergunta que eu faço para todo mundo nessa live. O povo já deve estar cansado. Não, mas você só tem essa pergunta, mas não tem como não saber quando você percebeu, né, que era essa carreira de dramaturgo, de escritor, de roteirista que você queria seguir, né, que você às vezes estava ali fazendo alguma coisa, jogou tudo pro alto e falou, não, é isso que eu quero. Conta pra gente como foi esse começo, Wesley. Eu era aquela criança que tinha os bonecos do Comandos em Ação, os bonequinhos, e eu não era como os meninos, de fazer psiu, psiu, psiu. Não, eu criava toda uma trama, com trilha sonora, com o sonzinho da minha mãe, com a fita cassete, entrava a música, tinha clima, tinha seguir cenas, terminava com gancho, porque era a minha influência a TV, a novela, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando eu descobri esse mundo de novela, eu fiquei enlouquecido, eu queria aquilo para mim. E aí aprendi a ler. E aí foi outro mundo mágico que se abriu. Mas antes de aprender a ler, eu já subia na estante, pegava um livro e abria e ficava fingindo que estava lendo. Minha mãe me contou isso. Então, nisso eu criava uma história, porque aquela leitura fake ali tinha início, meio e fim. E eu sempre gostei disso. Depois eu fui entender o trabalho do escritor. E eu já sabia que ia ser isso. Eu fiz curso de teatro, porque em Belo Horizonte até então, né, quando eu estudei, eu comecei minha carreira em 94. Meu primeiro curso foi com Ronaldo Vale, maravilhoso, meu professor, meu mestre, amo. Foi antes de entrar no TU. Minha família fez um trato comigo que eu só poderia estudar teatro depois que eu terminasse, na época, o segundo grau. Hoje, ensino médio. Medo, proteção, né? Medo de... Enfim, o que é uma pena, né? Mas é uma maneira deles pensarem. Não tinha ninguém na família para orientá-los sobre isso também. Mas, enfim. Então, depois do curso do Ronan, eu entrei no TU. Também curso de ator. Por quê? Porque em Belo Horizonte até então só tinha curso de ator. Não tinha um curso superior, onde se pesquisa mais teatro, sabe? Principalmente dramaturgia. Eu tive matéria de dramaturgia no TU, tive literatura dramática, mas não se aprofundava tanto. Então fui estudar por conta própria. Eu tinha aquela fichinha lá da Biblioteca Pública da Praça da Liberdade, e naquela época, né, não era computador, você assinava ficha. Se Época você boa, né? Época boa, né? Amigo, todos os livros de dramaturgia você vai ler lá, Wesley da Silva Marchiori. Em todos. Eu li todos. Todos. E conheci muita gente que também, né, era viciada em dramaturgia, e comecei a conhecer os autores. E aí, quando eu estava estudando na PUC, eu entrei para os Filhos da PUC, o grupo de teatro, que a gente não dá conta, e lá a Yara de Novaes montou um seminário e levou o Sérgio Abrita. E foi onde eu conheci pessoalmente. Eu já vi o trabalho dele, porque eu era rato de teatro, assistia as estreias de todo mundo, sentava na primeira fila. E aí eu conheci o Sérgio Abrita, e o Sérgio Abrita naquela palestra, ele até lembra disso. Só eu que perguntava, meu olho brilhava,
e eu só pensava assim o tempo todo, eu quero ser como ele, eu quero estar nesse lugar. E mesmo já estudando, já ter feito 2 cursos de ator, mas eu queria escrever, sempre quis escrever. E eu já tinha as barbeiras prontas. As barbeiras eu escrevi num caderno. Eu não tinha computador, eu não tinha máquina de escrever na época, eu comprei um caderno branco, escrevi o título As Barbeiras, e ali eu escrevi a peça inteira. E não foi meu primeiro texto montado. E aí o Sérgio Abrita me ajudou, que é uma coisa que agora eu passei no edital da Secult, e eu vou dar aula de 2 módulos para quem está começando a dramaturgia mesmo. A gente e eu vou falar disso, assim, sabe, desse caminho, assim. E porque o Sérgio... Só um minutinho aqui, só um minutinho. Naila, um beijo para você. Daqui a pouco pode mandar as perguntas, que nós vamos falar com vocês daqui a pouquinho. Com todos vocês que estão aí, pode mandar pergunta, no privado, aqui mesmo, tá bom? Continua, Wesley, desculpa. Beijão, Naila, tô aguardando a pergunta, hein? Naila, que é maravilhosa. Aqui, então, e aí eu comecei a mostrar as barbeiras para as pessoas, que até então era meu único texto pronto. E começou a rodar pela cidade, pelos produtores. Eu paguei, o Ronaldo Vale pagou uma pessoa para digitar para mim. Eu imprimi e aí comecei a mostrar para um monte de produtor e chegou nas mãos do Amaury Reis. E aí entrou em contato para me sondar para escrever um monólogo para ele. E também chegou nas mãos do Dilson Mário e do Padinha, que furaram a fila, que foram quem me lançaram como dramaturgo. Meu primeiro texto foi montado em 1997, chamava Alô, Alô Brasil. Eram vários esquetes, teatro de revista. No elenco, pessoas maravilhosas, como Bete Grande, Heloísa Duarte, Zeca Santos, saudoso, João Ferreira, o cantor hoje, o Rick Valen, fez o espetáculo. Foi a estreia dele no teatro, veio de Volta Redonda para cá, para BH, para fazer. Enfim, a Rosana Parma, Cíntia, uma galera, Sônia Siqueira, e ali, ai meu Deus, sabe, quando você vê o texto a primeira vez, aquele cabaço que você perde, aí amor, você não quer largar nunca mais. Aí em seguida veio Na Virada do Sexo, que já era uma encomenda do Amaury, que eu demorei um tempão para escrever, e ele amou, e foi um dos meus grandes sucessos. Ficou 10 anos em cartaz, sempre lotado. Na primeira campanha já foi a 4ª peça mais assistida. E a Amaury entrou assim, virou um parceiro de dramaturgia. Em seguida, eu fui escrever para ele pra TV, para ele, Carlos Nunes, na Rede Globo, O Paixão de Torcedor e álbum de figurinhas. E depois o Tenório e Ligório, que eram os roceiros que eles faziam. Então, e aí depois aí veio o Segredo das Encalhadas com Carlucci, e aí depois Felicidade, e aí não parei. E aí eu comecei a ganhar uma grana como dramaturgo. Eu fui montado no Rio de Janeiro pela Antônia Fontinelli, e Iris Bruzi e Nina de Pádua, direção do Anselmo Vasconcelos. E lá no Rio eles têm uma coisa legal, que eles pagam avaluar pra gente, para liberar os direitos do texto, além dos 10% que está na lei, né? Você recebe uma grana para liberar os direitos. E foi uma época que eu recebi essa grana da Antônia Fontinelli, depois eu estava recebendo uma grana do Marcos Vinícius para escrever e dirigir o Felicidade, para Belgo, e os 7 Cigarros. E aí juntei esse dinheiro e falei, vou produzir As Barbeiras. Sabe, a gente já estava no movimento, a Naila, já pondo lenha na fogueira, conheci a Caete através do Carlos Nunes, que eu fui assistir a formatura dela na PUC, e apaixonei, ela fazia um homem hétero, não tinha nada a ver com a Caete, que a gente conhece, mas eu amei a pessoa, coração acelerou forte. Barraginha eu já conhecia há um tempão, Barraginha não ficou pronta, aí eu trouxe o Rodrigo Salgueiro, que fazia o Felicidade comigo, para fazer a Alice até a Barraginha ficar pronta para fazer As Barbeiras, que era o trio que a gente queria. Fred Moza foi o 5º diretor que aceitou fazer, ninguém acreditava no projeto, um monte de gente disse não, outros deram bolo, e alguns até foram no ensaio e foram sinceros em dizer, porque a Barraginha ela tem problema visual, né? E falava, eu não tenho método para dirigir um ator, uma atriz com deficiência. Mas eu não abri mão dela, eu abri mão do diretor. E aí estourou. As Barbeiras foi assim, com As Barbeiras eu comprei carro, com As Barbeiras eu comecei a ter plano de saúde, com As Barbeiras eu arrumei meus dentes, com As Barbeiras eu comprei micro-ondas, troquei geladeira, fui morar num apartamento de 240 metros quadrados, entendeu?
A gente nunca sabe o que é sucesso, senão a gente sempre faria sucesso. E de repente aconteceu. As Barbeiras realmente assim. E foi um grande susto para todos nós. Naila tá falando aqui, é verdade. A Naila fazia um grande sucesso, que era meu tia. Eu não queria que ela saísse, nem ela, e a gente combinou com o diretor, então ela fica segunda, terça e quarta nas Barbeiras e quinta, domingo no meu tia. E aí o produtor falou, vai ser complicado, e quando viagem, e ela saiu do meu tia, né, antes de estrear, você vê o tanto que ela apostou. E aí, amiga, esse dinheiro acabou, porque produzir é muito caro. É muito difícil. E sem lei, minha primeira produção, eu montei a empresa, o CNPJ, por causa das Barbeiras. E aí eu me vi assim, sem grana, o dinheiro acabou, faltava quase um mês para estrear, e naquela época, para fazer campanha, você tinha que fazer 24 apresentações. Eu tinha que cumprir 24 sessões, pagando teatro, pagando produção, então eu assim, enlouquecido, mas esses meninos, essas meninas, seguraram a minha mão de uma maneira, e assim, Wesley, ainda não tenho salto, mas um dia vai ter, enquanto não tem, eu levo o meu. A Naila levou a peruca dela, até eu ter condição de comprar, que a primeira que eu comprei original foi a dela de 2.000. R$2.000 cada uma. Aí entrou mais grana, fui lá, comprei a da Caete, depois comprei da Barraginha, entendeu? Então assim, quando eu estreei, foi um monte de gente que pegou minha mão. Eu tinha predatado, espalhado nessa cidade, a gente acabava de ensaiar e sentava na broa da Anice lá embaixo, numa maleta, e ficava olhando pro outro e falando, e agora? Naila saiu do meu tia. Eu, assim, cheio de predatado, menino, mas o trem desde a estreia foi uma energia e uma coisa dando certo. Claro que eu tomei o meu banhozinho de erva antes de estrear, que a minha amiga levou as folhas para mim, e assim, a gente super nervoso, e assim, a coisa só foi crescendo, e de repente a gente virou assim, a sensação, a gente só perdia pro espírito, baixou em mim. E 2 sessões, eu abria a sessão extra no domingo às 21 horas e esgotava. Uma coisa de louco, assim. E ali também eu falei, sou dramaturgo. Agora eu vi. Meu primeiro texto que eu escrevi, que ninguém montou, passou na mão de um monte de produtor, acabou que eu montei, e a gente super desacreditado, a gente foi muito humilhado, como a Naila tá falando. Eu ouvi coisas assim, pesadas, de amigos prós, de produtores, colegas, de virar para mim e falar assim, você tá deixando de empregar ator para empregar travesti. Eu escuto isso com a escalação do filme, eu escuto isso. Ouvi. E o problema é que gente que nem pediu opinião, né? Tá dando opinião antes do chamado. Nem travesti, drag, trans, entendeu? Gente que virava para mim e falava assim, nossa, sua arte é melhor que a sua peça. Mas eu respondia também, falava, então eu vou indicar quem fez a minha, porque a sua é péssima. Agora vem cá, as Barbeiras completou 10 anos, foi ano passado ou retrasado? Eu tô até pedindo no tempo. Ano retrasado, as Barbeiras completam retrasado. Ah, tá. E hoje ela já tem, qual a bilheteria dela hoje? São mais de 2 milhões de pessoas, não é isso? Você não é doido? As Barbeiras já chegou a 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Ah. Então, gente, ó, meus amigos do teatro aí de São Paulo e Rio, que me conhecem, eu sei que eles veem minhas lives depois lá no canal do YouTube. Presta atenção, a Barbeira, leva para aí, ó, para São Paulo, para Rio. Tem muito teatro, é um espetáculo que descontraído. Eu vi 2 vezes e quando tiver, eu vou ver de novo. E era uma época que ainda não se discutia tanto homofobia como hoje, né? E de repente, assim, a sociedade aceitou mesmo. A família aceitou. Entendeu? A classificação 10 anos. E a gente começou a ver todo mundo. Por exemplo, eu estreiei num teatro de freira, que é o Colégio Pio XII. E aí. Você assistia as Barbeiras lá. E num belo dia apareceram as 3 freiras para assistir, para entender aquele sucesso. Aquele monte de carro parado na porta lá do teatro, de quinta a domingo, né, durante 2 sessões, e aquele estrondo, aquele movimento todo. Aí um dia as freiras apareceram lá para assistir, coisa que raramente elas faziam. E elas saíram, assim, maravilhadas. E eu nunca tive pauta negada, entendeu? E assim, muita gente que desacreditou, que nos humilhou, tem um mosquito aqui quase entrando na câmera, e aí teve que engolir.
Mas muita gente também aplaudiu, muita gente me deu, essas pessoas que me deram a mão são gratas até hoje. Demorei a produzir meu segundo espetáculo, que foi Família Pão com Ovo, né, que completou 2 anos. Demorei 10 anos, porque eu acho que a gente não pode fazer levianamente. Aí já Wesley, produtor, pensa assim: eu escrevo, eu sou uma máquina de escrever. Se deixar, eu vou escrevendo uma coisa atrás da outra. O Wesley, engraçado, né? A vida do artista, seja ele de qual área que for, seja da música, né? Nós, roteiristas, dramaturgos, os atores, atrizes, ela é muito difícil. Hoje, antes eu criticava as famílias que ficavam, nossa, vai ser artista, nossa, você vai ser, desculpem a palavra, fudido a vida toda, né? Porque realmente é muito difícil. E a gente sabe, você até expressou muito bem, né, que quando a família tem essa preocupação, tem essa... É para proteger. É para proteger, é uma questão de proteger mesmo. Né? Porque é muito difícil você fazer sucesso, tem muita disputa, tem muita gente boa, né, que não faz sucesso, e tem muita gente ruim que faz sucesso. Né? Então, assim, é um mundo muito complexo. Mas eu acho que a gente tem que ter ali empenho e não desistir nunca. Nunca. Quais são suas referências? Antes de você me contar o resto das peças, quais são suas referências quando você começou, né, a escrever? Você falou que desde a infância já foi direto para essa carreira. Qual foi sua referência? Você teve alguma? Assim, dramaturgicamente, eu já era fã, assim, do Sérgio Abrita, do Mauro Alvim, os daqui de BH, sabe? Eu assistia tudo que a Cangaral fazia, no Quibeu, na época Teatro Imprensa Oficial, todos os espetáculos que a Mauri Reis participava, eu era aquele fã da Mauri Reis mesmo, assim, ele não me conhecia, mas eu ficava procurando no jornal qual peça que ele estava, que ele ia estrear, não era amigo, não sabia qual que ele ia fazer, né, e eu ficava procurando no jornal, Mauri Reis, já estava lá. Carlos Nunes também, Ilvio Maurício, Heloísa Duarte, Zeca Santos, eu conhecia essas pessoas. Agora, e aí, num belo dia, eu conheci a dramaturgia de Mauro Razzi, e eu fiquei enlouquecido, porque eu falei, gente, eu faço o que esse cara faz, que é falar de família, que é ser cronista, entendeu? De levar, das pessoas se identificarem, de se colocar em cena o alter ego dele, o Juliano. Eu tenho vários espetáculos que são meus alter egos, assim. O 2 de novembro, que eu fui premiado, é Mãe e Filho, aquele ali sou eu puro, sabe? Tem coisa assim. E aí eu fui... Tá, já que você tá falando dos espetáculos, fala todos, fala ali. Tem uma pessoa ali que é fã, já falou um monte, ó. Falou aqui, ó, vários textos. Cada um tem 2 de novembro, Vexame, As Barbeiras, Família Pão com Ovo, Uma Aventura Saborosa, tem mais algum? Segredos Encalhadas, Amarelo Falei, Ainda Te Pego, Por Acaso Não Caso, Vexame, Na Verdade Sexo, Subindo Pelas Paredes, que foi... Aquele que virou livro, como que chama? Os homens são todos iguais porque as mulheres escolhem tanto. Isso. Pela sua editora. Também monólogo, Cacaete. Mas de verdade, um dia desse eu tenho no currículo, tá tudo escrito lá. Entendeu? Tá tudo escrito, mas eu não sei quantas peças minhas já foram montadas. Tem Uma Aventura Saborosa. Eu adaptei O Pequeno Príncipe para Copas Produções. Muitos esquetes para empresa, né? Porque a gente precisa dar uma graninha para pagar umas coisinhas e faz uns empresariais. Mas Os emergentes, olha lá, o Guilherme está reclamando, os emergentes. Que eu vi também, muito bom. É muito filho, é muito, muito. Eu amo, gente. Eu estou dramaturgo, eu estou produtor e de vez em quando estou diretor, mas eu sou dramaturgo, eu sou alucinado com dramaturgia. A gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que é árduo. Você perde noite de sono, você perde feriado, fim de semana, madrugadas e madrugadas viradas, você lê e relê aquele texto 400 vezes, e até chegar no fim é demorado, é longe, é árduo, é um parto, mas eu sou alucinado. Eu sou aquela mãe de antigamente, que tem um filho atrás do outro. Aqui, ó, eu e você. Agora, você sabe, Wesley, eu tive que desligar o botão romancista para me tornar roteirista. Porque não funciona. Enquanto eu não desliguei, eu ficava ali com o computador, escrevia, jogava fora, tá ruim. Falei, não, vou ter que desligar. Portanto, que tem um bom tempo que eu não lanço o livro, porque eu estava trabalhando na sinopse da novela, né, pronta, encaminhada. Aí vieram outros projetos, né, que a gente está trabalhando.
E aí que eu percebi que realmente não tem como, né, trabalhar. Para mim, eu vou poder trabalhar em romance novamente quando eu tiver com a novela fora do ar, né? Sim. Eu vou escrever um romance nesse meio tempo até criar outra sinopse. Né? Agora vem cá, qual que é seu método de criação, o seu processo de criação? Quando você pensa em história, porque eu sou o seguinte, adoro andar na rua, andar de ônibus, ver as coisas, né, com essa história do cachorro que eu vi ontem, e aquilo ali virou uma ideia para mim. Qual que é o seu processo? A matéria-prima é a vida real, mesmo. É ouvir muito, ver muito, porque eu digo que o autor ele não vê, ele enxerga, né? Porque Sim. o olhar dele não é assim, o olhar dele é assim, né? O tempo todo. O A ouvir, gente sabe o que está acontecendo até atrás da gente, né? totalmente. E a gente tem umas loucuras, assim, de ver uma pessoa, assim, comendo num restaurante sozinha e se perguntar, por que ela está sozinha? De onde ela veio? Será que ela está trabalhando ou está desempregada? E a gente começa a criar toda, né, um personagem, assim. A gente é meio Não, louco. e eu classifico ela pela forma que está montado o prato, se ela mistura tudo, se ela não mistura, olha, é terrível. Eu ando no Uber, assim, eu mal sabe ele é um personagem pra mim, eu faço perguntas que eles devem até assustar, assim, do tipo, você tem algum trauma? Você tem algum medo? Então, assim, mas o meu método é esse, eu sou da panela de pressão, eu chamo de panela de pressão. Eu tenho uma ideia, aí eu liguei o fogo. Aí eu começo a colocar os ingredientes, que são é, formas, estruturas, como eu vou começar, quem são essas pessoas, esses personagens, onde eles estão, o que eles fazem, e aí eu vou acrescentando, 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 fecho a panela e vou fazer a pesquisa. O que é a pesquisa? Por exemplo, se eu vou falar no Vexame, eu falei sobre término. Então eu fui pesquisar sobre crimes passionais. No Na Virada do Sexo, eu falei sobre oligosperme, com um cara que ficava numa salinha de coleta de sêmen por inseminação artificial. Eu marquei uma consulta, eu tinha plano de saúde, eu marquei uma consulta com um especialista para falar sobre isso. Eu não ia fazer inseminação, mas eu cheguei lá com ele um caderno com 20 perguntas. Entendeu? Então, assim, aí tá cozinhando, tá cozinhando. Aí uma hora explode. O que é uma hora explode? É a hora que você liga ali o programa do computador e começa. Título, um texto de Wesley Marchiori, personagem, cenário, época, cena 1. Falas, rubricas, e ali eu vou escrevendo. Olha só, tem peça que demora 1 ano para ficar pronta. Eu tô com uma encomenda agora pro Dudu, da 98, e assim, tá saindo, eu já tenho a ideia, já tá na panela de pressão, mas ainda não explodiu, ainda não comecei. O da Naila, o monólogo da Naila, tem 1 ano que tá pronto. Agora que a gente vai começar a ensaiar. A gente vai começar a ler o processo todo. O Família Pão com Ovo, eu escrevi 1 ano atrás, eu estava querendo já produzir um outro espetáculo, peguei 3 textos meus, reli, meu marido conhece todos, meu marido apostou em outro, e aí eu fiquei entre o que meu marido queria e o Família Pão com Ovo. Depois eu bati o martelo, Família Pão com Ovo, ele falou, mas logo esse, e acabou que é um sucesso que ele ama. As coisas demoram também a ficar pronto, porque depois que a gente termina de escrever, o churrasco na laje, obrigado, Jefferson, amo, é um aglomerado de gente. O churrasco na laje é um espetáculo assim, esse é o famoso risco Covid em máximo, porque é um churrasco, é uma festa, todo mundo na laje, a comunidade inteira chega, adoro falar de povão, é isso. Então meu método é esse, aí depois que explode, vou pro computador, escrevo, não é fácil, não é, a gente nunca sabe o que vai dar certo. Eu tô com um texto para um casal que a Heloísa Duarte já foi convidada para fazer, que chama Meu Ex-Marido Vem Morar Comigo. Já está registrado, eu posso falar. E é bonito, é sensível. Eu chamo meio que 2 de novembro 2, porque você ri no final, tem certeza que a galera vai debulhar. Mas a gente, como autor, a gente é sacana, a gente tem uns truques, a gente sabe, isso aqui prende atenção. Eu vou fazer o povo chorar. Agora eu vou fazer chorar, agora eu vou matar de raiva. Né? Mas isso a gente aprende como? Lendo os grandes mestres que fazem isso muito bem, né? Assistindo e arriscando, fazendo, praticando. O Miguel Falabella fala, se você quer ser dramaturgo, você tem que escrever todo dia. Se você quer ser escritor, você tem que praticar todo dia. Mesmo que seja como exercício, uma coisa que não vai dar em nada, que você vai jogar fora depois ou não vai mostrar para ninguém. Mas você tem que todo dia ali criando, porque senão enferruja.
Sim. Agora você pretende ficar só, porque é o seguinte, eu fui escrever teatro e falei, não gosto. Amo assistir, tá? Amo, acho fantástico e tudo, mas não gosto de escrever. E aí, né, agora série, novela, roteiro de filme, né, tem todo aquele processo exaustivo, eu já amo escrever. Nossa, cada dia eu amo mais. São os gêneros, né? Por exemplo, eu fiz letras, né? E eu ficava impressionado, assim, do talento de algumas pessoas para crônica, para romance, para novela, para ensaio, para poesia. Assim, eu curto mais teatro, mas eu tenho carteira assinada de roteirista. Eu trabalhei na Rede Mas Mil. nós não vamos ver uma novela, talvez, aí, Olha, nascendo, uma série, um programa de humor para essas plataformas de streaming, ou mesmo o Multishow, Wesley. Louco, mas eu não sei o que acontece, Silvio, eu acho que, porque assim, a internet ligou a gente a muita gente, né, e eu tenho colegas que são famosos, assim, lá fora, que fazem Multishow, que poderia me convidar, e não me convida, entendeu? Não sei o que acontece, mas, por exemplo, eu aqui em Belo Horizonte, eu sou um dos autores mais montados, já teve campanha com 8 textos meus, numa mesma campanha, foi recorde, matéria de capa do Estado de Minas sobre isso. E, no entanto, eu não aconteço lá fora. A Antônia Fontinelli, né, que é uma pessoa que tem uma notoriedade, tem um público, me montou um monte de gente famosa, o Zorra Total em peso estava lá, porque a direção era do Anselmo Vasconcelos, mas ninguém me chamou para escrever para o Zorra. E eu me ofereci. E eles gostaram do texto Subindo pelas Paredes, entendeu? Então, assim, eu não sei como que se... Existe uma panelinha, né? Existe aquela panelinha ali que... Entendeu? É isso que eu ia falar. Existe mesmo o grupo. E a gente sabe, a gente que escreve, às vezes a gente assiste determinado episódio que a gente fala, eu faria melhor. Ou se eu estivesse colaborando, eu ajudaria a melhorar isso. Essa ideia não finalizou bem. Ou ele só levantou a bola e não cortou. Olha o desfecho, olha a trama, entendeu? Olha o enredo, isso está fraco. Então, assim, por que eu não tô com essa pessoa, entendeu? Gente, eu existo, eu tô aqui, tô vivo e louco para fazer. Me chama! Chama! Faz igual a Lucélia Santos, me chama, tô... Ô, Silvio, quando você fez o curso lá com o Aguinaldo, né? A gente estava em cartaz com as barbeiras, não tinha um dia que a Caiete não me xingava. Por que eu não estava lá com vocês? Porque mas você teve livramento. Mas assim, e eu tinha grana, eu tinha o tempo, né? Mas ela todo dia falava, Ed, mas eu tô com ódio de você, que você não tá lá junto com o Silvio. Você tinha que estar fazendo a sua oficina, Aguinaldo tinha que te conhecer, que não sei o quê. Olha pra você ver como que são as coisas. E aí eu comecei a escrever. Ano passado eu fui pro Rio, eu fiz uns contatos lá, eu abri umas portas. E aí eu cheguei a ter uma reunião, mas aí veio a pandemia. Então o projeto que ia rolar tá freado. E aí, como tudo pós-pandemia, a gente não sabe se vai voltar. Vai ser. Tem determinados temas, né, enredos, que eu acho que não vai ter espaço, pelo menos por enquanto. Sim. Agora, é engraçado, você está falando dessa master, né? Tem coisa que tem hora que depois que tudo acontece que a gente vai saber, nossa, foi melhor não ter ido. Eu te conheço um pouquinho, porque assim como roteirista, você também deve ter essa característica, né? Você vai conversar 3 vezes com a pessoa, você parece que já saca ela toda, né? Você já sabe. Eu acho que se você tivesse sido passado por isso, tudo que essas pessoas passaram, inclusive eu, você ia ficar muito mal, entendeu? Ficar muito mal e você não ia aguentar. No sentido de você não pode assim, aguentar, pode assim. Talvez eu tenho colegas que viveram à base de Rivotril durante 3, 4 meses. Entendi. A frustração, ela dói. E eu acompanhei a sua novela da novela, né? E eu acho que você tem todo... Tá certíssimo, sempre falei isso, já te falei isso, né? Privado várias vezes. Porque, assim, direitos autorais, gente, é uma das coisas mais... Aliás, é a única coisa importante que a gente tem. É o caminhão do caminhoneiro. Entendeu? Sim. É o fogão do cozinheiro. É o que é nosso. É o que é nosso. É o direito autoral. É o que a gente tem mesmo de palpável, de material. É o que a gente vende. Entendeu? Então, assim, é muito cruel quando você vê sua obra sendo usada sem te dar crédito e remuneração. Mas o pior de tudo, o crédito. Isso é desleal. O pior de tudo, pelo menos o crédito, exatamente.
Olha, Silvio, eu todo ano, não estou julgando meus colegas produtores, porque eu sei que as contas chegam todo mês. Mas vira e mexe, eu sou convidado para adaptar espetáculos infantis da Disney, ou de programa de TV, de desenho de TV. Eu só pergunto o seguinte: você tem os direitos autorais? Ah, não tenho. Mas por que você vai fazer? Ah, porque todo mundo faz. Eu falei, pois é, mas eu não faço. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou pegar uma coisa que não me pertence. Por exemplo, Pequeno Príncipe, eu adaptei para Copas no ano que virou domínio público. Dia 5 de janeiro, o Diego Benicá me encomendou a adaptação. Naquele ano que o autor, 70 anos a mal do autor, virou domínio público. Fiz com o maior prazer. Aí sim, é domínio público, uma coisa da lei. Quando 70 anos depois da minha morte, todo mundo vai poder fazer, me adaptar, fazer o que quiser com a minha obra, com a sua obra. Com a obra, né, de todo mundo, sempre dá satisfação. Mas enquanto a gente for vivo, e 70 anos depois da morte, existem os herdeiros, tem que respeitar, é lei, tem que respeitar. E a mesma coisa, você é uma pessoa apta, muito talentosa, e você pode fazer uma master, né, para aula de teatro ou de qualquer segmento. E aí você vai, reúne lá um grupo de 10, cria lá um projeto junto com essas pessoas, entendeu? Sendo que você só vai ajustando algumas coisas. Aí depois você vende como se fosse só seu, é muito esquisito, né? Louco. É. Esquisito. Mas assim, a vida, eu acho que é aquela coisa. Do limão a gente tem que fazer sempre a limonada, não tem. Então eu resolvi. Isso aí eu resolvi aproveitar essa situação, aproveitar no bom sentido, tá? De outra forma. Eu falei, não, agora essa outra questão vai ser discutida, né, por quem de fato tem que decidir quem está certo e quem está errado, que é a justiça. Eu vou fazer meus contatos, eu vou seguir minha vida, não vou parar por causa disso. Igual teve gente que parou, não quer mais fazer, não quer, travou. Mas é assim. Vou falar um pouquinho com o pessoal aqui antes de passar para o próximo assunto. Amado. Tem várias pessoas aqui. A Naila perguntou uma pergunta que estava aqui na minha pauta. Ó. Eu sei que você tem muitos textos ótimos, mas qual é o texto que você mais gosta? Então, pergunta difícil, hein? Perguntar ao pai qual filho que é mais bonito? Digamos assim, eu não vou falar qual eu mais gosto, mas eu vou falar os que me dão que me deram mais orgulho, me dão ainda. Que é As Barbeiras, óbvio, o 2 de novembro, que eu ganhei o Grande Prêmio Minas de Dramaturgia, menção honrosa, ganhei o Prêmio Simparc de melhor texto inédito naquele ano. E eu acho o texto lindo mesmo, assim, eu tenho um amor por ele. Tem muito texto meu inédito, que eu amo e não foi montado, como Papai Pé de Valsa, meu ex-marido vem morar comigo, Deus queira que saia, o da Naila, que é sensacional, vocês vão rir demais, é um monólogo esplêndido, é uma balada, e assim, delicioso, a cara dela, do tamanho do talento dela. E eu gosto muito do Vexame também, sabe? O Vexame, ele me toca de uma maneira, eu não sei mais do que o texto, porque eu já gostava do texto. O que a Inês Peixoto na direção e a Mauri Reis e Luciana Bahia atuando fizeram da obra, Eduardo Moreira com a trilha, Calu com o cenário, Thelma Fernandes com a luz, acho que foi um casamento, Massina Tega, uma coisa de louco. Ali, sabe, um casamento assim, tudo deu certo, tudo encaixou, e me emociona sempre. E me toca muito as pessoas, e tem um final maravilhoso, você ri, se emociona muito. E abriu muitas portas para mim. Muita gente bacana de produtor começou a me montar, começou a me pedir texto depois do Vexame. O Vexame, de certa forma, selou minha carreira como dramaturgo. E assim, eu amo Churrasco na Laje, que é muito engraçado. Se os Homens São Todos Iguais, que eu escrevi pra Caiete também, sabe? E, assim, é uma coisa da nossa infância, anos 80, e a gente vai crescendo, e ela é muito romântica. Vai ter outra montagem desse Se os Homens São Todos Iguais, ou depois da pandemia? Caete a gente sempre fala em voltar, sempre. Mas Caete, você sabe, ela diz sim pra tudo, né? E toda vez que alguém comenta que vem aquele TBT que a gente posta uma foto, todo mundo fala, podia voltar, e a gente volta a falar, vamos voltar. O que aconteceu com os Seus Homens foi o seguinte, a gente criou um cenário maravilhoso, mas um cenário muito grande, que não cabia em qualquer teatro. Então a gente começou a deixar de fazer o espetáculo porque ele não cabia. Ficou uma montagem, apesar de ser um monólogo, uma pessoa em cena, mas a gente criou um quarto gigantesco, lindo, maravilhoso, gastamos horrores, que é a coprodução nossa, Mauri Reis, a Caete e eu. E a gente queria investir, a gente queria uma coisa muito grande, muito linda, como ficou. Só que a gente esqueceu da viabilidade, que em Belo Horizonte, a maioria das salas são auditórios de colégio.
Sim. Então ficou limitado do Teatro Alterosa para cima. E as pautas nesses lugares são muito caras. Então não é, então do nada a gente parou de fazer. E aí, sim, e aí Caete foi fazer Cereza da Zona Sul, foi fazer outras coisas, e aí a gente parou de fazer. Então, pra gente, a gente enterrou o espetáculo. Então, toda vez que a gente fala de voltar, a gente fala de voltar assim, não é continuar de onde parou mesmo. Só que a gente precisa reduzir esse cenário, mas a gente não tem coragem de fazer isso. Enfim, a gente já pensou em fazer Difícil demais, né? Você diminuir ali alguma coisa. Ó, que a Heloísa tá falando aqui, ó, 2 de novembro, premiado Heloísa Vargas, né? Que inclusive está no elenco do filme, uma indicação sua. Gostaria de te agradecer publicamente, né, pelas indicações que você me deu, Lucas Barbosa, o Leandro Bolina, né, a Heloísa e os outros, que é muita gente, esqueci o nome, né? Mas são pessoas que tenho certeza que, né, vai levar a BH para a super tela e, né? Então ela está falando que ela ganhou o prêmio como melhor, né, premiado como melhor texto, e ela foi indicada como melhor atriz. Heloísa é ótima, né? Eu gostei muito da leitura dela. Ela é sensacional, ela é diva, filho. Diva. E tá aí nos vendo aí a Naila, o Carlos Nunes, o Guilherme, a Heloísa. Temos aqui o Ti Rezende, né, Vidal Maia, o Calazans. Vamos ver quem mais aqui, o Matheus Vargas, Gabriel. Tem uma galera boa que nos vendo, hein, Wesley? Para trabalhar com o Matheus Vargas. Tá na mira, hein, Matheus? Acho talentosíssimo, adoro. O seu filme, amigo, assim, primeiro que é um celeiro, uma cozinha gostosa de gente que eu amo, né? Sabe? Já chegou para mim, antes de indicar as pessoas, de colocar mais gente querida aí para acrescentar, para somar para vocês, já chegava a Ana Robles, né? Uma galera assim. Temos a Ana também. Paulo Moraes. E assim. A gente tá com uma galera boa de BH, né? A Caiete, o Guilherme, o Carlos. Essa galera que você indicou aí, nossa. Tá, arrebentar, tenho certeza. E assim, porque eu assisto muita gente, né? Eu adoro ir nas formaturas, Palácio das Artes, Arcênicas, TU, vejo muita coisa, conheço muita gente, e eu gosto muito, assim, de indicar, como eu fui muito indicado no início, sabe? E eu faço isso quando eu vejo um ator, eu falo, gente, esse cara é muito grande, ele tem que continuar, ele tem que fazer, ele tem que, sabe? E às vezes eu assisto, o cara nem formou ainda. Eu tenho uma amiga que é professora no Palácio das Artes, agora não é mais, agora tá no UFOP. E ela me chamava para ver as provas, as audições deles, assim, de fim de semestre. E eu já bati o olho, falei, gente, esse cara é muito bom, esse cara. E virou Leonardo Fernandes, que é um dos grandes atores, ganhou a PCA. Entendeu? Então, assim, esse Leandro Bolina que eu te indiquei, eu vi as 2 peças de formatura dele. Eu fiquei enlouquecido, eu não parava de olhar. A turma dele é muito boa, é um elenco muito bom, assim. Mas eu falei, gente, porque tem gente que tem uma luz, né? Tem gente que tem uma. Gente tem todo jeito ali pra coisa, né? Não tem. Que te puxa, assim, ele tá interpretando, mas ele tem uma coisa, assim, que você não para de olhar pra ele. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Guilherme Oliveira em cena, eu não piscava. Guilherme é fantástico. Bem fantástico. Eu falei, gente, que comediante é esse? E ele nunca errou. Tudo que ele faz de comédia é só bomba, é só coisa boa, é só tiro bom. Nália Brizade, eu conheci Nália fazendo show em boate, novo, assim, com 18 anos, ela também. E eu já ficava assim, gente, que isso, que talento é esse? Que mulher fantástica, Caete, que eu tô te falando, que eu vi ela fazendo um hétero, fazendo Eugênio O'Neill, clássico, formatura. E eu já falei, que energia, que luz. Então, assim, o seu filme vai arrebentar, cara. Esse elenco, o roteiro tá maravilhoso. O Silvio me mandou o releito, né? Eu tô acabando, porque eu tô fazendo outras coisas, assim. Mas, assim, delícia. Vai ser esplêndido. Tá muito bem escrito, muito bem cuidado. E assim, Belo Horizonte como cenário. Que sonho! Que sonho! Porque quanto mais o Vitrine Humana fazer sucesso, melhor pro Wesley Marchiori. Porque depois vai ser... Você sabe que se minha novela... Né, quando a novela estrear, a minha sugestão é que ela se passe toda em BH. Não sei, por causa de custo, se a emissora vai querer, né? Eu falo isso para todo mundo, eu falo, gente... a sinopse está pronta, o cenário é aqui todo aqui em Belo Horizonte. É lógico que eu deixei também, né, opções de mudar para Rio de São Paulo. Mas eu gostaria muito que fosse aqui, que a gente pudesse desfrutar da nossa cidade, os pontos turísticos. Eu acho que dá para fazer aqui, basta querer.
Total, super dá. Tanto que fizeram agora aqui no interior, perto da gente, Mariana, uma das 6, né? Então, É, mas assim, eu sempre brinco que se algum dia eu for chamado para escrever novela, eu gostaria também que todos, domingo à noite, o aeroporto, o avião fretado para levar o elenco para gravar lá de segunda a sábado. Mas eu tenho. E a gente conhece muita gente boa, né? A gente a gente sabe que tem talentos. Muitos vão para lá, né? Mas por que não, eles não, né, não virem para cá? O Camilo Leles que está aí, esse Camilo Leles, ele faz muita coisa, de filme, de TV, ele fez o Nada Será Como Antes, a minissérie, papel até bom, sabe? Enfim, já trabalhou com o Aguinaldo também. O Camilo é esplêndido, o Camilo é um tipo de ator, assim, é um nosso Matheus Nastergalli, mas ele é melhor que o Matheus Nastergalli, na minha opinião, entendeu? Ele é um cara que ele já tinha que estar já protagonizando. Eu não entendo, é uma coisa que eu queria muito entender, e eu vou conseguir entender um dia, por que só funciona o eixo Rio-São Paulo? Né? Nós temos tantos talentos pelo Brasil afora, não só aqui em Belo Horizonte, aqui é um celeiro de talentos, mas nós temos em outros estados também, né? Curitiba, lá na região do Nordeste, tem muita gente boa. Eu acho que as emissoras poderiam investir mais nessas pessoas. O que acontece é que ainda há uma cultura dos talentos irem para lá, né? Migrarem para Rio e São Paulo, achando que tem mais oportunidade. Mas isso também, assim, a gente não tem uma estrutura de estúdio, né? De fábrica, como eles têm. Porque é uma coisa de louco, né? Eu pisei pela primeira vez no Projac agora, ano passado, em dezembro. Mas as duas emissoras que produzem novela, Globo e Record, elas têm uma sede aqui, elas podem montar, alugar um galpão, pôr equipamento e gravar. Não precisa. Né? Ou se não, gravar todas as externas numa época e depois ir para o estúdio gravar o restante, né? Construir uma mini BH lá, tipo, fizeram com Amor de Mãe. Tipo a Record faz em algumas novelas dela, né? Através da Casa Branca. Tenho certeza que tudo é dinheiro. Por exemplo, se meu pai fosse dono de uma multinacional, pode ter certeza que ia ter novela aqui. Porque eu ia falar, papai, patrocina, ele compra o horário da emissora. Mas ia ter. Isso. Tanto sucesso que ia ter outra, ia ter outra, ia ter outra, e aí criaria-se um mercado. Porque acho que foi assim que rolou lá também, né? Tudo é grana, né, amigo? Tudo é grana. A gente tudo é. A gente pensa muito na arte, né? No coração, na emoção. Mas é tudo muito dinheiro. Tem muita gente por trás disso tudo, lucrando e que só visando. Eu tenho duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma é sobre, né, quais as dificuldades, né, que o teatro já enfrentava antes da pandemia, e certamente essas dificuldades elas vão aumentar, né, por causa dessa volta que vai ser gradual, e também, né, pelos recursos que foram todos praticamente cortados. Praticamente não, né, foram todos cortados. Né? Quais as dificuldades, eu preciso que você seja bem rápido, nós temos poucos minutos. Né? Quais as dificuldades que o teatro vai enfrentar? Vamos ficar só nessa. Você acha que o teatro vai enfrentar depois dessa pandemia? Há muita especulação, mas a gente está vendo os exemplos de fora, plateia reduzida, espetáculos com cenografia reduzida, cada ator cuida do seu figurino, cada ator com a sua maquiagem, cada ator cuida da sua peruca. As montagens daqui para frente, já se pensar mais o diretor, já criar coisa, já trazendo para esse distanciamento. O ideal, camarins individuais, mas nós não temos. Não receber o público depois do espetáculo. O ingresso ser comprado antecipado. A forma de checar o ingresso também ser online, sem ter contato, sem papel, sem programa, para ensaiar ator sem texto, cada um com seu celular ou tablet, com seu celular ou tablet, o cafezinho do ensaio é cada um com sua xícara, com seu, sabe, assim, é mesmo um novo, até ter vacina ou cura, porque assim, todo mundo fala-se muito em vacina, mas a ciência também é capaz de chegar num tratamento, até antes da vacina, né? Que infelizmente ainda não existe. Então, assim, a gente, não é a primeira vez que a gente passa por uma crise, não é a primeira vez que a gente passa por uma, né? Que o teatro, a arte, passa por uma epidemia, por guerras, e não morreu, né? Não acabou. Então, assim, é uma coisa provisória. A gente tem que entender isso, a gente está passando necessidade, a gente está sem grana, muita coisa ainda não saiu do papel, muito discurso político só ficou na política, ainda não chegou até a gente os recursos. É bom todo mundo saber disso, porque lê no jornal que o governo está fazendo isso, aquilo, está fazendo, mas não fez. Não chegou. Chega, chega. O aluguel chega, a fome chega.
mas a gente não está com grana. Você vê as pessoas que estão recebendo esse auxílio, né, emergencial, dificuldade para receber isso. Não, a Né? dificuldade... Toda a dificuldade, eu estou te falando porque o Ryan é da DAJ, e eles fizeram lá um grupo, né, para ajudar essas pessoas, para auxiliar essas pessoas, dando as informações. Nossa, mas é cada caso absurdo, né? Chega a ser humilhante. Mas em 2008 você recebeu mais de 28.900 por causa da campanha, declarou o imposto de renda. E agora, na pandemia, que não está tendo teatro, que você está sem dinheiro, você não pode receber o auxílio, porque 2 anos atrás você tinha grana, porque você estava trabalhando. Você abre um CNPJ para trabalhar legalmente, e aí você não pode receber auxílio emergencial porque você tem CNPJ, você não é MEI, você é microempreendedor. Então, assim, e aí a lei Aldir Blanc vai ser para gente, para quem tem CNPJ, né, para quem está em outras situações. Mas não chegou ainda está se... Enfim, você pediu para ser rápido. Então, esse novo normal. Plateia reduzida e a galera tomando muito cuidado. Eu, por exemplo, sou do grupo de risco, eu não vou ter contato nenhum com o público, quiçá com o meu elenco. Sim. Então, Wesley, você vê, tudo que é bom dura pouco. O papo está tão gostoso, tenho certeza que o pessoal gosta, mas nós temos poucos minutos. Então, eu vou te falar, eu queria primeiro agradecer um parceiro meu, que é o MM, é o Salão Espaço Maurício Moraes, fica lá na Augusto Lima 134, vai lá fazer o cabelo, sobrancelha, unha, espaço excelente para homem e para mulher. Tanto espaço para homem tem um espaço para mulher. Então, vale a pena o pessoal que está nos vendo aí, aqui de BH, ir lá conhecer. Falar da próxima live, dia 17, eu vou bater um papo com o Evandro Santo. Ele bateu um papo comigo semana passada, tentou me pôr no paredão, mas semana que vem eu vou pôr ele no paredão. Então ele vai contar sobre a carreira dele, né? Ele é um apresentador olho no olho no canal no YouTube, todos os dias às 21 horas, é um apresentador, radialista, fez parte do Pânico, então eu vou bater um papo com ele. E agora eu quero que você deixe um recado para essa galera aí que nos viu, para essa galera que vai nos ver no YouTube, que a live vai ficar disponível lá. Tá. Pode falar, pessoal. Manda um beijão para todos, né? Dani, Vanessa, não vou Camilo, Rodrigo, não vou falar todo mundo, porque, enfim, né? Loura, Naila, as pessoas queridas, as pessoas amadas, e dizer, gente, que eu tô isolado mesmo, de verdade. Completa 6 meses amanhã, dia 11 de março, foi o dia que eu fui ao dentista e depois entrei em casa e não saí mais. Claro que eu fui no açougue, eu fui no supermercado, mas foi muito pouco. Eu fui de máscara, eu tomei cuidado, eu levo a sério, tá? Não passou. Eu amo festa, eu amo cerveja, eu amo brincar, eu amo aglomerar, eu amo virar à noite, eu amo boate, eu amo conversar alto, de perto, e eu abri mão disso tudo. Eu abri mão de um vício, que foi muito difícil, que é o cigarro. Tudo isso para não matar ninguém e para eu não morrer. Então, assim, eu queria pedir para as pessoas, tomem cuidado, gente. Tá, quer ir pro bar? Você não é bobo. Fique distante. Se aquele bar tá colocando mesa perto, se o garçom tá sem máscara... Há perigo, não corra risco, gente. Não pague para ver. É mentira que medicamento aí tá curando. Que a gente já tá comprovado, nem se fala. Curando, não teríamos tantos mortos, né? Então... Gente, e não são números, são pessoas. 129 mil pessoas só no Brasil. E assim, antes era longe, 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 já tá perto, tá chegando muito perto. Eu não quero mesmo chorar por isso. Por favor. Mas nós vamos vencer isso, né? Nós vamos passar e depois todo mundo vai poder abraçar, né? E matar a saudade. Sim, gente, eu falo pro meu marido, amor, passou a pandemia, eu vou sair na sexta e voltar na segunda. Não espere por mim, ou vem comigo. Gente, querido, eu queria te agradecer, eu queria muito te agradecer por ter aceitado esse convite, dizer que foi muito bom. Você estava na fila, assim como tem muita gente ali na fila. Essa live não é um projeto só de pandemia, ela é uma live que vai acontecer semanalmente. Nós temos 30 segundos, um beijo para você, muito obrigado, mas pode ir falando aí até cair. Beijo, Marcelo Lupe. Beijo do povo. O Estação faz falta demais na minha vida. Estação 2000. Apoiador, também vou falar do meu apoiador. Luiz Arthur, meu querido, grande ator. Luiz Arthur do Teledel, Luiz Arthur do Garcia Lorca, maravilhoso. Tá acabando, tá acabando.